Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa, O Homem Universal. Na verdade, hoje é o programa 220. Portanto, já faz um bom tempo que nossa sociedade de psicanálise integral, vem transmitindo os conceitos da psicossociopatologia à população de São Paulo, de São Carlos, de Campinas, de Brasília e mesmo de Estocolmo, na Suécia. Nós, esta noite, vamos tentar abordar um tema mais especificamente que interessa a todos os seres humanos desde os tempos da antiguidade. É a questão dos sonhos. O que os sonhos podem revelar a nosso respeito, a respeito de nossos desejos inconscientes, a respeito do nosso contato com a transcendência, com o futuro, com o passado. Seriam os sonhos, poderiam eles ser considerados muitas vezes, como os antigos gregos consideravam, proféticos, os oráculos, né, que vinham anunciar eventos que estariam por acontecer? Ou os sonhos seriam, como Freud acreditava, uma simples expressão de desejos inconscientes recalcados? Qual é a melhor maneira de se trabalhar com algo que afeta tanto a nossa vida, os sonhos, os pesadelos? Existe alguma finalidade terapêutica em se trabalhar com os sonhos na psicanálise? E qual seria a possibilidade de se conhecer melhor a nós mesmos, de nos conhecermos e conhecer também mais sobre os outros e sobre a vida, através dessa linguagem onírica de símbolos, de coisas que nós mesmos muitas vezes não compreendemos? Dr. Kepp, boa noite, está aqui. Você tem algum livro aí que fale sobre sonho, alguma imagem para mostrar? Bom, Dr. Kepp, qual a sua ideia sobre o sonho? A minha ideia sobre o sonho, eu vejo o seguinte, Dr. Kepp, que existem duas vertentes principais na psicanálise tradicional. Se não formos considerar a terceira vertente, que é a sua, então vamos incluir a sua, que seriam as vertentes que consideram os sonhos como atividades ligadas à consciência cósmica, ao transconsciente, a uma consciência, poderia-se assim dizer, coletiva. Ou Jung estaria mais situado nessa posição de ver no sonho uma porta que se abre para um mundo eterno, fora do tempo e do espaço. Aliás, o Jung dizia o seguinte, Dr. Kepp, que a gente poderia ver a vida, essa vida que nós vivemos aqui, como um hiato dentro da eternidade. Ele chama o nascimento de morte e a morte do verdadeiro nascimento. E ele vê o sonho como um portal para esse mundo, o mundo do eterno, o mundo do sempre existente. Já Freud é totalmente contrário a essa posição, né? Ele vê... Olha, Cláudia, a gente não pode entrar muito nessa mística, né, que o Jung entrava tanto. Sim. Porque ele falava nas mandalas, né, falava de inconsciente coletivo. Para ele o sonho era uma mensagem que viria lá do passado, da própria pessoa, para orientar a pessoa em caminhos assim mais reais. Eu gostaria de mostrar um pouco o que o mundo via sobre o inconsciente e que Freud então conseguiu colocar isso em dados assim científicos e trabalhar com isso. Eu fiz aqui um cartaz para mostrar essa questão. Veja aqui nesse cartaz, é descoberta do inconsciente. O Freud,
ele diz que a descoberta do inconsciente se comprova por 3 fatores: a hipnose, lapsus linguae, quer dizer, os enganos na linguagem, e os sonhos também. Então, a questão da hipnose, por exemplo, né? Quando ele foi para Paris, ele era muito interessado na vida psíquica. Tanto assim que ele abominou a formação médica que ele tinha, ele era neurologista, e tentou sempre entrar por esse campo da psique humana, da psicologia. E finalmente lá na França ele encontrou um país mais desenvolvido naquele tempo, né? No século XIX, e principalmente em Charcot, quando Charcot mostrava fenômenos interessantes. Por exemplo, Charcot fazia assim, simulações de doença. Ele hipnotizava o indivíduo e mandava que o indivíduo simulasse determinada doença. Por exemplo, cegueira, surdez, comportamento assim, com problemas ósseos, né? Dificuldade de andar, dificuldade disso, daquilo. E através da hipnose, o Freud então conseguiu ver que dentro da pessoa tinha um outro elemento que ele chamava de inconsciente. Agora, muitos criticam Freud, dizendo o seguinte, que para Freud o inconsciente não foi descoberta dele. É claro que não foi, porque antes do Freud, muitos pensadores e até mesmo cientistas falavam na questão do inconsciente. Mas Freud foi o primeiro que conseguiu trabalhar através do inconsciente. Então, vendo aqui novamente o cartaz, veja bem, ele através da hipnose, ele viu através de Charcot que existia então esse inconsciente que determinava a conduta do ser humano. E não só esse inconsciente, como os lapsus linguae, né? Por exemplo, o indivíduo, ele, quando é mostrado, apresentado para uma pessoa, em vez de ele dizer assim, muito prazer em conhecê-lo, ele pode cometer um lapsus, né? E falar, eu não tenho prazer em conhecê-lo. Ou então numa reunião, no começo de uma reunião à noite, o indivíduo que vai assim organizar uma reunião, ele em vez de falar dou aberta a sessão, a reunião, ele fala, então dou por encerrada a sessão. Então é um lapsus linguae. Quer dizer, isso mostra que lá no fundo a pessoa tem uma outra intenção ao contrária daquela que ele deveria ter. E finalmente aqui na hipnose, na questão dos sonhos aí. Para o Freud, né, o sonho era a realização de desejo. O indivíduo, então, à noite ele sonhava com aquilo que ele queria realizar durante o dia. Por exemplo, ele queria, e até dava exemplos, né, naquele livro, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que o indivíduo queria comer determinado alimento durante o dia. Então ele não conseguia, porque não existia, ou não tinha meios para ter, e à noite ele sonhava que estava comendo aquele alimento. Ou então muitas vezes, né, o indivíduo queria estar no lugar e à noite sonhava. Então ele via o sonho como algo que o indivíduo realizava à noite que não podia realizar durante o dia. Agora, o Jung, veja aqui novamente no esquema, o Jung achava que o sonho é uma mensagem que o inconsciente transmite para a pessoa. Por exemplo, o indivíduo precisaria agir de uma determinada maneira, ele não agiria, então no sonho apareceria ele agindo daquela maneira que ele precisaria. Então os sonhos para o Jung tem mais uma questão de mensagens do passado, do presente, para levar o indivíduo para o caminho da sanidade. Então a ideia dele é que o sonho estabeleceria equilíbrio na personalidade. O que o indivíduo não conseguiria fazer durante o dia, na sua vida diurna, faria à noite nos sonhos. Depois tem mais um autor aqui, ó, é o Kepner, que está falando para vocês que o sonho é a manifestação do material reprimido.
De maneira que o sonho é praticamente a manifestação daquilo que a pessoa tem no inconsciente. Mostra aqui o inconsciente aí, veja, como um iceberg. O iceberg está apenas com essa parte fora d'água e toda essa parte dentro da água. Então essa parte aqui dentro da água é a verdadeira realidade da pessoa, e essa parte aqui fora da água seria a consciência. Então a consciência seria um elemento apenas 10% da personalidade. A pessoa viveria então a maior parte da sua vida num campo assim que ela não conhece. Então aí a questão do Freud se esclarece dessa maneira, que o inconsciente seria manifestado muito através dos sonhos, e de modo que a pessoa não tem ideia. Por exemplo, a pessoa sonha que determinada pessoa agrediu. Então aquela pessoa no sonho agredindo quem sonhou, mostra que aquela pessoa seria ela mesma se agredindo. Ou então o indivíduo que tem uma doença, um problema grave qualquer, aparece no sonho em pesadelo. Então mostra esse sonho que aquele pesadelo, aquela atitude desagradável, ele tem com ele próprio, que a gente chama de entropia. Então, por exemplo, Dr. Kepp, o senhor está falando como que o senhor interpreta os sonhos. Então, é uma maneira diferente da do Jung e da do Freud, porque o conteúdo desses símbolos dos sonhos freudianos geralmente é relacionado à problemática sexual. E a sua não, a sua é uma visão que engloba aspectos da consciência, mesmo da consciência maior, né? Uma transconsciência, como o senhor disse. E dando exemplo ainda de uma cliente hoje, ela disse que esteve sonhando com acampamento e ela precisava tomar banho e os banheiros eram abertos e ela estava muito assim atrapalhada porque ela tinha que tomar banho na frente dos outros. Então ela disse que associava tomar banho em tirar a sujeira, se aliviar, e o banheiro lá, o acampamento, com aberto demais, quer dizer, muita consciência. Então ela está revelando... Ela sem roupa, né? Revelava o quê, né? Então revelaria, tiraria a máscara, né? Iria revelar, mostrar sujeiras psíquicas, né? E que ela própria não aceita bem. Ela quer se aliviar dessa carga psíquica negativa, mas sem se conscientizar a esse respeito. Ela não quer trabalhar com essa consciência. Então eu acho que a visão integral, a análise integral dos sonhos que o senhor desenvolveu é uma análise muito interessante. E nós vamos ter oportunidade de, durante o programa de hoje, entrarmos mais a fundo nesse assunto. Até